2 dias depois das eleições parlamentares, os partidos políticos da Grécia ainda não chegaram a um acordo para formar o governo de coalizão. O impasse é sobre o pacto fiscal que levou o país a cortar salários e aposentadorias. O futuro incerto pode causar e custar à Grécia a falência e até a saída da zona do euro. A União Europeia convocou às pressas uma reunião para o dia 23 de maio. Em pauta, Grécia, França, Espanha e o futuro do euro. François Hollande, presidente eleito da França, já adiantou que quer renegociar o acordo europeu e acabar com a austeridade. A Alemanha é contra. Na Grécia, o objetivo é fazer com que o futuro governo, ainda não definido pelo parlamento, reassuma os compromissos com o FMI, aplique novos cortes para receber o próximo empréstimo e evite a falência. Hoje, em Atenas, o líder de esquerda radical deu início às negociações para formar uma coalizão. Se nenhum acordo for firmado até o final da semana, o país poderá ter novas eleições em 2 ou 3 semanas. Já na Espanha, a discussão será sobre a recessão, o desemprego recorde e a necessidade de uma ajuda financeira. O futuro incerto dos 3 países abalou as bolsas europeias, que despencaram. O pior desempenho foi da Grécia, menos 3,6%, o nível mais baixo em 20 anos. Antes mesmo dos neonazistas ocuparem as 21 cadeiras que conquistaram no parlamento, o partido já provoca polêmica. A Aurora Dourada, que defende ideias radicais como a expulsão de imigrantes, obrigou os jornalistas a ficarem em pé na coletiva de imprensa. Quando o líder chegar, vocês precisam se levantar em sinal de respeito, gritou o militante do partido aos jornalistas. Muitos repórteres obedeceram, mas quem não cumpriu a ordem foi expulso da coletiva. Mais cedo, nas ruas da Grécia, Nikolaos Mikaloliakos chamou os jornalistas de mentirosos e completou: vocês devem ser humilhados por suas mentiras. You must be shamed for all your lies. O tratamento autoritário do movimento de extrema-direita foi destaque internacional. A vitória do Partido Radical foi vista como uma resposta desesperada da população à falência do país. Muitos gregos acham que o desemprego recorde de 21% é culpa dos estrangeiros que moram na Grécia. Na China, uma repórter da TV Al Jazeera do Catar foi expulsa porque o governo não aprovou um documentário da TV árabe sobre os campos de reeducação chineses. A última vez que o país expulsou um jornalista foi há 14 anos. No ano passado, a China aumentou as restrições a jornalistas para impedir um movimento igual à Primavera Árabe, que já derrubou 4 governos. Bom, os motivos aí são motivos de origem, né, completamente diferentes. Eu gostaria de falar aqui sobre a Grécia, enfim, sobre a Europa, com essa tendência cada vez mais acentuada a esses extremistas, uma vez que piora a crise, parece que a resposta, como diz ali a matéria, é essa ascensão, esse crescimento desse perfil de partido. Bom, são 2 situações diferentes, França e Grécia, mas que têm pelo menos um denominador comum, que é um recado claro das urnas, que os programas de austeridade patrocinados, sobretudo pelo governo alemão, eles são inaceitáveis do ponto de vista do eleitorado desses países, né? Isto coloca a Europa, e sobretudo a Alemanha também, diante do desafio de repensar esses programas de austeridade sem abandoná-los inteiramente. Por que não abandoná-los inteiramente? Porque as dívidas dos países europeus, de fato, cresceram de uma maneira exponencial nos últimos tempos e você jogar simplesmente mais gasto em cima dessas dívidas levará as dívidas a aumentarem mais ainda e os mercados vão reagir muito mal a esse tipo de tendência e vão começar a cobrar juros para rolar a dívida desses países, que são juros que vão tornar essas dívidas inteiramente impagáveis. Por outro lado, você precisa se endividar para fazer girar a economia. Por outro lado, você precisa injetar mais estímulos, né? Você precisa promover maior crescimento e não apenas a austeridade, né? Isso é um equilíbrio difícil de ser feito, né? O François Hollande na França
está diante desse desafio. Ele não terá colher de chá dos mercados. Resta saber qual é a flexibilidade que a Alemanha está disposta a aceitar. A Alemanha já disse hoje que quem não cumprir aí os combinados, ela não fará o repasse de dinheiro. Pois é, no caso da França é um pouco diferente. Quer dizer, dá para a Alemanha adotar uma postura de absoluta rigidez contra um país pequeno como a Grécia. Não dá para adotar exatamente a mesma atitude em relação ao país que é a segunda coluna mestra da União Europeia. Né? Eu acho que seria de um dogmatismo extraordinário da Merkel não entender qual é o recado que as urnas transmitiram. Qual seria o trauma se a Grécia sai da zona do euro? O trauma é a perspectiva de que o que hoje acontece na Grécia, né, que é a dificuldade de formação de uma coalizão de governo, que dê respaldo interno ao pacto fiscal, né, se propague a outros países do sul da Europa. Em outras palavras, que o que hoje acontece na Grécia, que é o fantasma da ingovernabilidade e da radicalização, se reproduza em países maiores como Espanha, Itália e Portugal. E isso, de fato, colocaria a zona do euro diante de um enorme desafio. Você quer falar rapidamente Não, alguma só coisa? que eu fiquei assustado com aquele sobrancelhudo lá que ele estava. Nossa, você viu aquele homem ali? Então, ele é um homem... Dá um medo, não? Engraçado esse como tipo os de países gente? reproduzem... Quando a gente geralmente faz uma besteira, a gente tende a jogar para os outros a responsabilidade, nunca para a gente, né? Você precisa ter uma certa maturidade para dizer, não, a culpa foi minha. Aí você começa a jogar nos estrangeiros, como aconteceu. A falência da República de Weimar, pós-Primeira Guerra Mundial, é que deu origem a nascer outros sobrancelhudos. No caso, não era um bigodinho, né, que surgiu. Então, eu acho que isso é um problema muito sério que vai acontecer, essa radicalização contra Como o se estrangeiro. fechasse, não deixasse circular imigrantes, Precisa estaria fazer um resolvida pouco a de questão. psicoterapia para entender que a culpa, às vezes, é nossa mesmo, né? Troca-troca de lugares na Rússia. Um dia depois de Vladimir Putin tomar posse como presidente, o parlamento aprovou o nome do novo ministro Dmitry Medvedev. O parlamento aprovou a indicação por 299 votos. Dmitry Medvedev assumiu como primeiro-ministro. Vladimir Putin fez o inverso. Ontem iniciou o seu terceiro mandato como presidente. Putin comandou o país de 2000 a 2008. Foi primeiro-ministro nos 4 anos seguintes e agora voltou ao Kremlin. A inversão de cargos irritou grupos russos que protestaram nas ruas de Moscou. A polícia prendeu cerca de 150 pessoas. Quer falar rapidamente desse troca-troca, como você mesmo batizou? Troca-Trokovsky. Eu acho que vale a pena aqui um paralelo entre essas duas, a situação da China e a situação da Rússia, dois ex-grandes países socialistas, hoje vivendo situações políticas diferentes, mas que têm alguma semelhança. Na Rússia, enfim, tem havido este rock permanente, para lembrar o xadrez, entre o Medvedev e o Putin, né? E uma situação cada vez mais autoritária, mas que começa a enfrentar uma oposição mais organizada da sociedade russa, a despeito do fato de que o Putin se elegeu com uma larga margem de votos. Mas na eleição legislativa anterior, o partido do Putin obteve uma maioria muito menor do que se imaginava e fraudou de maneira drástica as eleições. A situação na China é de um regime muito mais fechado, muito mais autoritário, mas há alguns sinais que são sinais que mostram receio do regime diante do surgimento de algumas manifestações claras de oposição. Vamos lembrar o caso do dissidente chinês cego, causou uma enorme comoção internacional. Houve uma cisão interna dentro da liderança chinesa com a expulsão de um líder chinês importante acusado de corrupção. Há uma repressão crescente a jornalistas e movimentos da sociedade civil chinesa, um temor crescente de que os episódios da chamada Primavera Árabe se manifestem dentro da China. Portanto, você tem aí situações de um conflito político crescente nesses dois grandes países que têm uma importância central no jogo político internacional, né?
A seguir, cai o helicóptero com os policiais e o suspeito de matar 7 pessoas em Goiânia. E ainda aberto o processo que pode cassar o mandato do senador Demóstenes Torres.